Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a este sexto episódio do Cake Layers Podcast. Podcast que vos fala sobre tudo relacionado com o cake design e não só. E para vos provar que falamos não só de cake design, decidimos dedicar este episódio ao Dia do Pai. Já sabem que eu sou a Cris e vou estar a partilhar ideias com a Ana. Olá! E a Patrícia. Olá! Este é um episódio onde vamos partilhar algumas ideias de como podemos cada um de nós criar em família e não só, algumas opções para o Dia do Pai, de forma que tornemos este dia um dia de criatividade e que façamos algo para o marcar positivamente. Patrícia, começamos hoje por ti. Que ideias nos traz hoje? O Dia do Pai é um dia muito engraçado para se festejar, porque os meninos normalmente gostam muito de partilhar estes momentos e de ser eles a fazer qualquer coisa para oferecer ao pai. E há ideias tão engraçadas no âmbito do cake design e não só. Podemos obviamente falar aqui sobre aquelas que nós também já explorámos e ficará sem dúvida engraçado, mas a fazer uma pesquisa assim muito rápida encontramos assim umas sugestões que gostaríamos muito de partilhar convosco. Sim, é um dia muito engraçado porque normalmente toda a gente quer dar o miminho. E este ano ainda tem o facto de as escolas muito provavelmente ainda estarem fechadas ou então terem aberto há pouco tempo e não haverá certamente, ou até pode haver online, a fazer a atividade do Dia do Pai, que normalmente era sempre com uma lembrancinha que depois entregavam ao pai, ou um postal, ou um vasinho, ou assim, enfim, há imensas formas de fazer os trabalhos manuais. Assim a gente lembrou-se de trazer aqui algumas ideias que tiramos. Algumas passam mesmo por estar na cozinha, outras nem tanto. E são para pais, eu acho que a maior parte delas são para pais golosos. Falemos então daquilo que é mais tradicional que se costuma ver do cake design, das sugestões que se vêem no mercado, que são as bolachinhas a dizer Feliz Dia do Pai, ou Papá, ou enfim, bolachas decoradas, os cupcakes também decorados com alusivos ao Dia do Pai, seja com um bigode, seja com uma camisa e uma gravata, e os tradicionais bolos de cake design com, enfim, ou um balde de cerveja e pipocas, ou um bolo decorado com um fato. Portanto, esses serão se calhar as opções mais tradicionais que se vêem, regra geral, e mais vezes até. Então, e desses, quais é que vocês já fizeram? Eu já fiz os cupcakes. Os cupcakes tinham, portanto, diziam pai, que era com os corações de chocolate, e eram 4. Era uma caixinha com 4 cupcakes, que era pai, e tinha a inicial do pai. Era personalizável. Parece-me engraçado. Com a inicial do pai, sim. Bolos nunca fiz. Bolachas também já fiz. Pronto, dentro da temática do pai. Super Pai, Dia do Pai, adoro-te pai, pronto, com bolachas mensageiras, como eu lhe costumo chamar. Eu deixo uma sugestão que fiz aqui há uns anos atrás com a minha filha e com mais um amiguinho, por acaso nunca mais repetimos, mas que é muito engraçada. Eu fiz um bolo para ela e um bolo para ele e cada um decorou o seu bolo. Portanto, até é uma ótima sugestão para quem não tiver grande tempo para preparar grandes lembranças, de pedirem a alguém que vos faça o bolo e o faça com a decoração, por exemplo, em pasta de açúcar simples, branco, e depois é uma tela, pronto, trabalhar a partir daí com alguns corantes e deixar os meninos darem asas à imaginação com a criatividade deles, que é sempre surpreendente. Eu confesso que eu experimentei uma vez, embora eu não cheguei efetivamente a dar ao meu pai. Eu acabei por comer a criação. Eu fiz umas bolachas em formato de bigode. Mas eu acabei, não estive com ele, enfim, era um teste e achei-me piadão a fazer as bolachas em formato de bigode, mas acabaram por ser para mim. Então se calhar este ano vai ser o ano de compensar esses anos todos sem sugestões para o Dia do Pai. Possivelmente. A questão aqui é que eu moro a 400 km dos meus pais, não vou estar com ele outra vez, mas espero que pelo menos no aniversário dele eu consiga estar com ele, que é lá mais para o final do ano. Portanto, estamos aqui a rezar e a pedir ao senhor Primeiro-Ministro que nos deixe fazer coisas, sei lá.
enfim. Pronto, mas aí o que conta é a atenção. A gente costuma dizer que o Natal é quando a gente quiser e o Dia do Pai também pode ser quando nós quisermos. Portanto, não tem que ser uma data assinalada no calendário, pode ser a qualquer altura do ano, sem dúvida. Isso é de aproveitar. Podem ser as bolachinhas para quando conseguirmos estar outra vez juntos. Olha, boa sugestão. Boa sugestão. Sim, Sem dúvida que sim. E para além disso, há mais alguma... Ana, eu sei que tu fizeste agora recentemente uns bolos no frasco, também me parece uma ótima ideia. Sim, também dá para adaptar. Fiz nos bolos de frasco, até foi uma ideia que me surgiu para o Dia da Mulher, mas dá perfeitamente para adaptar para o Dia do Pai, porque é um miminho, está ali a dose certa de doçura para dar uma prendinha. Estes tempos também, hoje, acaba por ser um miminho que cai sempre bem, seja... Um conforto para a alma. É, exatamente. Seja de sobremesa, seja ao lanche, acaba sempre por saber bem. E é muito giro, porque depois até podes ficar com o frasco e podes reutilizar até para outra coisa, enfim, todo um conjunto de ideias que possas ter para usar o frasco. Mas que é engraçado, ou seja, não deitas fora depois, tu efetivamente consegues reutilizar a embalagem, é muito engraçado. Sim, sem dúvida que sim. Mas nós também fomos procurar para além do cake design e deixámos aqui algumas sugestões que nos deixaram todas muito entusiasmadas e gostaríamos de partilhar convosco. Alguém quer começar? Eu posso começar. Eu vi aqui algumas, pronto, que realmente a gente viu coisas muito engraçadas, até a maior parte, posso dizer que a base é de chocolates. A gente compra uns chocolatinhos e pode realmente dar asas à imaginação e fazer coisas giras. Uma das que eu achei imensa piada foi fazer digamos, tem que ser um chocolatinho em barra, de preferência. Imaginem, eu estou aqui a pensar um Snickers, um Mars, um Twix, pronto, assim um chocolate que tenha o formato de barra para facilitar aqui a ideia. Então, com uma folha colorida, nem sequer precisa ser cartolina, há folhas até da gramagem de impressão, que são coloridas, e fazer uns super pais, ou seja, com a folha, recortar de forma a fazer uma capa no chocolate, desenhar a carinha, não é? Com uma máscara à volta dos olhos. Isto podem ser as crianças a fazer, não é? Acabam por desenhar o pai, a carinha do pai, e aplicar à volta do chocolate como se fosse o chocolate, é o corpo, com a capa de super pai e a imagem. E por trás podemos pôr uma etiqueta ou escrever diretamente na folha uma mensagem. Acho que é simples e fica uma ideia gira e colorida. Claro, neste caso temos que pensar em alternativas que sejam viáveis de realizar em tempos de confinamento, não é? Porque não sabemos ainda como é que vão ser o futuro, como é que vai ser o futuro, portanto temos que deixar aqui opções que sejam viáveis de realizar. E esta é uma delas. Sim, até porque acabas por, se não tiveres, imagina que só tens a folha branca, podes pintar a folha, de certeza absoluta que há marcadores, lápis de cor, não é? Acabas por poder pintar a capa em si e acabas por conseguir na mesma o efeito. É uma coisa gira para se fazer em casa. Por acaso acho engraçado. Eu costumava ver os meus sobrinhos em casa a fazer, quando eram miúdos, a fazer essas atividades, e é giríssimo, por acaso é muito engraçado. Existem também aqui as sugestões de utilizarem imaginem que os vossos pais ou os vossos, enfim, maridos gostam muito de jardinagem. E por que não arranjarem uns pequenos vasos, pode ser de cerâmica, enfim, vasos, vamos generalizar, pequenos vasos, e enchê-los com docinhos. Mais uma vez, sejam eles chocolates, sejam eles sugos, sejam eles gomas, enfim, um sem fim de opções, e oferecer, portanto, muito simples, muito rápido de fazer. Basta um vaso e enchê-lo com doces, e todos os doces que os vossos pais gostarem. Que ótima ideia, Cris, sem dúvida. É uma ótima ideia. Podes personalizar o vaso. Imagina, aplicas-lhe um laço, ou uma gravata, ou, sim, não é? Qualquer coisa assim. Ou até um mustache, não é? O bigode, mustache, o verdadeiro do bigode pendurado no vaso. Este bigode português que tanto caracteriza os homens nacionais.
Ainda dentro da ótica do fresquinho, eu vi uma sugestão que também me pareceu bastante engraçada, que foi criar memórias, portanto, e por que não utilizar aquilo que nós já temos em casa? Todos nós temos, se calhar, com crianças, temos os chamados Legos ou aqueles jogos de empilhar, e então, por que não colocar meia dúzia deles num frasco e colocar uma etiqueta a dizer comigo: pai, anda a criar memórias comigo, ou construindo melhor memórias juntos, e uma forma também de incentivar os pais a terem um dia com atividades para os filhos. Isto na prática é reaproveitar, por exemplo, um frasco que tenham lá em casa e pôr lá os brinquedos que já existem e criar uma etiqueta nada mais simples do que isto para criar ali um bom lote um bom mote para os pais terem uma atividade em conjunto com as crianças, que hoje em dia também fará muito sentido. Sim, sem dúvida que sim. Fica engraçado e é uma boa maneira de passar umas horas juntos a criar as tais memórias. Fica muito engraçado, sem dúvida que sim. Quem fala Legos fala em outro tipo de jogos que seja possível compilar, mas deixamos só aqui uma sugestão. Sim, até pode ser um puzzle, por exemplo, não é? Tirar Exatamente. da caixa e se eventualmente couber no frasco, dependendo do tamanho do frasco e do tamanho do puzzle, certo. Pode ser uma boa alternativa. Sim, agora voltando ali um bocadinho à cozinha, também vi uma engraçada e até relativamente simples de fazer, que é, por exemplo, mergulhar nos morangos em chocolate. E escrever uma mensagem nos morangos. Neste caso, poderia, quem tem tapetes ou cortadores, será mais fácil, não é? Para escrever a mensagem do pai. Mas de qualquer forma, existem já em todos os supermercados uns tubinhos daquilo que a gente chama o icing. Portanto, com que se faz as bolachas, com que se faz às vezes as decorações dos bolos, que é o icing sugar, como a gente costuma dizer, que são as bolachinhas decoradas em glacê. Já há uns tubinhos desse glacê coloridos em qualquer supermercado, mais hipermercado que já com alguma dimensão, se arranja os tubinhos, que normalmente vêm em conjuntos de 3 ou 4 cores, que dá para aplicar nos morangos. Quem diz nos morangos, diz nas bolachas, diz noutra, ou até num bolo. Pronto, escrever a mensagem com o glacê já preparado acaba por ser rápido. Basta, neste caso, eu comecei a ideia com os morangos, basta uma caixinha de morangos, uma barra de chocolate culinário ou outro chocolate que goste. Não há nenhuma regra e acaba por ficar engraçado personalizar os morangos da sobremesa, por exemplo. Eu deixo aqui uma sugestão para complementarem a alternativa ao icing sugar para quem não conseguir encontrar. Há sempre a possibilidade, sei lá, através de gomas, de fazerem, recortarem aquelas gomas assim mais compridinhas, que dá para cortarem assim em bocadinhos e fazer as letras a partir dessas gomas. Também é uma sugestão engraçada. Portanto, para quem não conseguir arranjar a alternativa do icing sugar, tem sempre a opção dessas gomas mais compridinhas, que normalmente encontra-se com alguma facilidade também. Certo, também é uma excelente ideia. Se for em coisas pequenas, por exemplo, num bolo, até acaba por dar para fazer com pintarolas, dispor as pintarolas com o pai, ou o melhor pai, qualquer coisa desse género. Acaba por haver aí várias alternativas na escrita das mensagens, que acaba por ser tudo com produtos, ingredientes que facilmente encontramos hoje em dia. Certo. E eu trago uma ideia que eu até achei um piadão, que é a caixa de sobrevivência do pai. E o que é a caixa de sobrevivência do pai? Primeiro, é só acessível ao pai. As crianças não tocam, a mãe também não. E depois tem todo um conjunto de doces aleatórios que os pais gostam. E é mesmo para momentos em que precisam de desligar do mundo e saborear uma coisa doce. Portanto, pode ser altamente personalizável, seja a mensagem de fora, seja, enfim, tudo o que está de lá dentro. E é suposto que seja assim um pouco, portanto, alusivo aos gostos do pai, seja a nível de doces, sei lá, se não gostar de doces, podem ser... Podem ser frutos secos. Ou aquelas
aperitivos, há aquelas embalagens no supermercado de aperitivos salgados, também é uma boa alternativa para colocar. Ora, É boas isso mesmo. sugestões, portanto, pode ser personalizável até mesmo que o pai não goste de doces. Portanto, é caixinha de sobrevivência para qualquer pai. Altamente Exatamente. personalizável. Exatamente. Eu gosto muito dessa ideia. É uma excelente ideia. Ainda voltando às pintarolas que a Ana estava a sugerir há bocadinho, eu vi aqui uma sugestão que me deixou rendida, e se calhar das primeiras que vi, que é uma caixinha realmente feita em papel e com um bigodezinho colado na caixinha e a dizer Love you in two pieces, na prática em português, deixando uma mensagem bonita em português, gosto de ti até nos pequenos detalhes, e eu acho que é tão engraçado de transmitir essa mensagem aos pais que fiquei rendida, sou sincera. É simples e bonito, fica realmente bonito, sem dúvida que sim. Muito colorido. Muito colorido e muito bonito. Eu vou voltar ali às caixas. Não é bem uma caixa, como a Cris falou da caixinha de sobrevivência, mas acaba por ser também um conjunto de coisas, daí eu pôr na mesma categoria, que é, por exemplo, preparar o café da manhã à surpresa. Pronto, vou levar um tabuleirinho, não é? Onde se põem várias coisas de que o pai gosta, seja o pão, croissant, sei lá, umas panquecas, pronto, ao gosto do pai. Tentar ali diversificar com um sumo de fruta, o café, pronto, dentro daquilo que a gente sabe que o pai vai gostar, montar um tabuleirinho e até com uma mensagem, bom dia pai, eu gosto muito de ti pai, com um topper. Isto agora a gente facilmente arranja, mesmo na internet, uma pesquisa rápida, encontra-se mensagens super giras, fáceis de imprimir e fazer uns toppers engraçados para colocar nas coisas e preparar uma surpresa agradável logo de manhã. Sim, parece-me ótimo. Muito, muito boa ideia. Entrando novamente naquilo que é tradicional, toda a gente tem uma forma redonda em casa, deduzo eu. Se não tiverem, é um must-have. Então, se pegarem numa forma de bolo redonda e, sei lá, cozinharem qualquer receita que o pai goste, já agora, convém que seja que o pai goste, e cortarem o bolo em formato yin e yang. Eu não sei se vocês estão a ver assim o que é o yin e yang. Podem sempre pesquisar online. Na prática é um bocadinho como se fosse uma gota, um bocadinho redonda mais em cima e um bocadinho mais fininha em baixo. Pronto, se pensarmos desta fosse uma onda. Sim, a intenção é que um bolo redondo dê o formato de um bigode. Pronto, estão a ver, certo? Sim, se não estiverem, a gente vai partilhar uma imagem. Bem pontiagudinho, assim nas pontinhas, destes assim bem redondinhos e bem Exatamente. Com as pontinhas bem marcadas. E se fizerem isso, conseguem ficar com um bolo moustache que podem decorar, tal como a Patrícia sugeriu no início, só com pasta de açúcar em branco e deixar que, enfim, quem quiser decorar, até o próprio pai, será o bolo do pai decorado pelo próprio pai, ou então carregá-lo de chocolate em cima, enfim, é confetes, pintarolas, exatamente, é toda uma infinidade de escolhas que se pode fazer com este bolo. Portanto, não há regras, vale tudo, basicamente, vale tudo. Eu deixei também aqui uma outra sugestão, e pegando num frasquinho que tínhamos lá em casa, com uma tampinha, qualquer um frasco no que se possa ter ficado da reciclagem, pegando num bolho balsâmico, um azeite aromatizado, uns sais com especiarias, ou especiarias, por exemplo, para fazer uns grelhados, um barbecue, são tudo opções dentro de uma perspectiva um bocadinho mais salgada, mas que também muito apetecíveis para qualquer pai. Eu acho que preparar uma refeição feita por um molho feito pelo filho tem um sabor especial, não acham? Para pais cozinheiros, sem sombra de dúvida. E os que não forem ainda vão passar a ser. Pois, para incentivar os outros a irem para a cozinha. Isto parece tem sempre muito, duas muito perspectivas, não é? Quem gosta de cozinhar vai adorar. Mensagem Quem não subtil. cozinha estará no caminho. Eu não sei se as mães vão interpretar isto como o meu filho não gosta dos meus cozinhados e quer que o pai cozinhe. Nada disso. As mães vão interpretar isto. Eu estou farta de cozinhar e quero que os pais cozinhem.
A parte mesmo das mães, parece-me ótimo. Eu acho que a Patrícia tem razão. Parece muito, muito bem, é assim mesmo. Pronto, depois há várias outras ideias, algumas já mais... que exigem já mais alguns conhecimentos técnicos, digamos assim. Pronto, como fazer por exemplo, uns saquinhos de caramelo de whisky. Também vimos uma ideia engraçada, que basicamente é fazer digamos um molho para depois, para decorar o bolo, ou para pôr em cima da mousse de chocolate que se fez entretanto. Pronto, para decorar os cupcakes. Acabava por ser também uma ideia engraçada, embora aqui já exija algum conhecimento técnico para fazer deste tipo de lembranças. Uma sugestão que não precisa de conhecimento técnico nenhum é pegar numa embalagem de M&M's ou de Maltesers, pedir ao filho ou à filha para fazer um desenho com uma cara e pôr uma fitinha no meio da embalagem do M&M's a fazer um laço. Cá está. Fica ali um laço tão engraçado e tão doce que tenho a certeza que nenhum pai vai resistir. Sim, e esta é a prova de quem tenha duas mãos esquerdas, note-se, é para toda a gente. Toda a gente pode fazer isto. É. De tão fácil, não é? Sem dúvida. Sim. Sem dúvida que sim. E fica muito engraçado, o efeito é muito giro. Temos que partilhar a fotografia também, já agora. Acho que vamos fazer aqui um resumo destas opções que vos apresentámos para vocês visualizarem como nós estamos a fazer. Exatamente. E aqui, portanto, continuando aqui naquilo que é esta tendência que se tem visto de tudo o que é na caneca, não é? Cá está, o benefício de guardar depois os frascos. Temos também, para aqueles pais que gostam muito daquilo que se chama jelly beans, eu nem sei o nome em português, confesso, jelly beans, acho que não tem tradução. Eu acho que não tem tradução, porque mesmo quando vejo à venda, vende-se como jelly beans. Portanto, eu penso que não terá uma tradução. Ok, então imaginem encher todo um frasco, pode ser assim um pouco maior se calhar, cheio de jelly beans e oferecer ao pai. Pai goloso vai gostar, diria eu. E esta é uma ideia também muito simples de fazer, pronto, para quem não tem muito tempo e possa ser mais complicado fazer algo mais elaborado em casa. Esta é sempre uma ideia muito simples. É só comprar os jelly beans, né? Quer dizer, e enfiá-los dentro do frasco. Pôr um lacinho, se calhar. Com uma mensagem fofinha a acompanhar. Sim, com uma mensagem fofinha, lacinho, pois, com um lacinho. E a mensagem fofinha, parece muito bem. Claro que sim. Acho Isto que dos frascos é engraçado até por causa disso, não é? A gente com um frasco facilmente consegue personalizá-lo. Uma rápida pesquisa e a gente dá com várias e variadas formas de personalizar os frascos facilmente, com um bocado de fita e um bocado de papel. E quem não tiver aí frascos em casa, é possível acontecer. Tá bem? Deixamos a sugestão das salsichas, dos frascos do grão, disto, de várias opções de frasquinhos e mais alguns para poderem aproveitar para fazer uma refeição e ficarem com o frasco vazio para depois porem em prática estas sugestões, está bem? É sempre uma boa ideia. Eu confesso que eu não guardo frascos, confesso. Não guardas frascos? Como assim? Não tenho espaço. Lembras-te que eu moro em Lisboa, as casas são pequenas. Esta não é assim muito pequena, mas... Não tenho espaço. Houve uma altura que enchi um armário inteiro de frascos e o Marco olhou para mim e disse: tu tens um problema, mulher, não pode ser. Por acaso uma pessoa tem tendência a guardar e depois já não tem mais onde pôr frascos. Não. Eu tenho ali alguns, mas não tenho muitos. Pois, exato. Eu também agora optei por fazer, portanto, ter por tamanhos. Tenho X deste tamanho, do outro tamanho e pronto. É ótimo para fazer até doce Sim. Porque não, é mais uma sugestão muito engraçada, porque fazer, por exemplo, pegar nesses frascos e fazer um docinho com eles, um doce, sei lá, um doce de abóbora, um doce de tomate, é uma ótima sugestão para até mesmo para oferecer agora nestes dias, também é super engraçado. Pronto, uma opção também gira e simples de fazer, porque a gente acaba por conseguir fazer até com papel vegetal.
se tiverem papel vegetal em casa, é fazer uns saquinhos, portanto dobrar o papel vegetal e arranjar ali forma com um bocadinho de cola, e eu acredito que toda a gente que tem miúdos em casa tem esse tipo de material, cola, os lápis de cor, os marcadores, pronto, que facilitam todas estas tarefas, as tesouras, pronto. Fazer uns saquinhos pequeninos, fazer umas bolachinhas, umas cookies, bolacha de manteiga, pronto, o que for mais ao gosto, e escrever uma mensagem no saco, no exterior do saco, pôr uma bolachinha lá dentro e fechar com ou um lacinho ou uma gravata, também feita com um papel colorido. Pronto, fica um miminho também personalizado e engraçado. Tão fofo. Muito fofinho, muito fofinho. Já ficámos aqui com um sem número de opções fantásticas. Agora aqui acho que o desafio maior no meio disto tudo não vai ser fazer estes miminhos, vai ser esconder isto dos pais. Portanto, agora utilizem a vossa imaginação para tentarem fazer isto às escondidas, se tiverem com o pai em casa no meio deste confinamento. Portanto, vai ser desafiante com certeza. Mas deixámos aqui realmente algumas sugestões bastante engraçadas, não acham? Acho que sim. Sim, claro que sim. Até eu me apetecia e eu não sou nem mãe nem pai, portanto. E é uma maneira de manter os miúdos ocupados durante umas horas, o que já não deve ser fácil. Depois de tanto tempo, já não deve ser fácil arranjar distrações. Sem dúvida. E de forma muito, muito golosa terminamos este 6º episódio e esperamos que vos tenhamos ajudado com ideias para o segundo dia do pai em tempos de pandemia. Eu sou a Cris e tive o prazer de gravar este episódio com estas fantásticas cake designers Patrícia. Obrigada, Patrícia. Obrigada eu. E a Ana. Obrigada, Ana. Obrigada, meninas. O Cake Layers Podcast nasce do forno dos nossos 3 projetos, o From Cake with Love, Bolos e Ideias e Coisas de Cozinhas. Se não conhecem estes nossos projetos, vejam os links na descrição do podcast e sigam-nos. Podem também deixar mensagens e colocar todas e quaisquer questões que possam surgir. Muito obrigada a vocês que estiveram desse lado a ouvir-nos e principalmente por todo o apoio que nos tenham dado. Gostamos muito de ser a vossa companhia. Se tiverem feedback, ideias ou sugestões, podem nos enviar um e-mail para cakelayerspodcast@gmail.com. Se gostaram do nosso episódio, então cliquem em subscrever e não percam nenhum dos episódios que fazemos para vocês e ajudem-nos a chegar aos vossos amigos e famílias partilhando o podcast com eles. Nós voltamos na próxima quinta-feira com mais um episódio com camadas de conversas. Até lá, que os vossos dias sejam muito doces.